Em nome de Deus, o clemente, misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do Universo, presto testemunho que não há divindades além de Deus único, presto testemunho que Muhammad, Jesus, Moisés, bem como todos os outros eram mensageiros de Deus, que Deus os abençoe. Falamos em outra ocasião dos milagres que Deus Altíssimo seja deu aos profetas, milagres estes que a ciência não explica, para as pessoas crerem em um único Deus, sem sócios, filhos ou parceiros. Deus Altíssimo seja, além desses milagres que Ele concedeu aos seus profetas e mensageiros, alguns deles citados, Ele nos mostra milagres para bebês, crianças recém-nascidas que falaram no berço, crianças que nós sabemos que começam a falar com 3 anos, 2 anos e meio, porém, Deus Altíssimo seja, na sua sapiência, na sua onisciência, no seu poder, que Ele decreta tudo, Ele faz o que Ele quer. E para mostrar ao ser humano o local que ele deve estar na adoração sincera a Ele. O primeiro desses milagres está no Alcorão. O milagre junto ao profeta Jesus, que a paz de Deus esteja com ele. Um milagre descrito por Deus em versículos lúcidos que mostram que quando a Virgem Maria, que Deus a abençoe, teve a notícia que iria ter um filho, ela ficou perplexa: como hei de ter um filho se nenhum homem me tocou? E Deus Altíssimo seja respondeu: assim será, Deus faz o que quer. E quando ela teve o bebê, Deus Altíssimo seja inspirou a ela que voltasse e fizesse um voto de silêncio. Por que isso? Porque a defesa já estava programada, porque quando ela voltasse com o bebê no colo, ela ia ser acusada. As pessoas estão do seu lado e gostam de você, porém o ser humano, quando você erra, ele te acusa no primeiro erro e não quer nem saber a situação, o que ocorreu. Isso aconteceu com a Virgem Maria. Quando ela voltou com o bebê no colo, o que Deus fez? Já tinha inspirado ela: fique em silêncio. E ela chegou com o bebê, já começaram a acusar de adúltera, de mulher desonrada e etc. E ela apenas apontava para o bebê. E Deus Altíssimo seja inspirou ao profeta Jesus a responder os ataques que a mãe havia sofrido, dizendo às pessoas: eu sou um servo de Deus, enviado por Deus. Deus me concedeu um livro, me designou um profeta e me tornou benevolente com minha mãe. Não disse benevolente com meus pais. Aqui mais um sinal de que o profeta Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, só tem mãe, não é filho de Deus, servo de Deus. E me tornou benevolente com minha mãe e deixou abençoado tudo ao meu redor. Deus Altíssimo seja, então fez com que ele respondesse e já mostrasse a profecia ainda no berço. O único profeta que foi designado por Deus ainda no berço. Os outros profetas tiveram outras idades, em outras situações. Então nós vemos aqui que Deus Altíssimo seja inspirou um bebê recém-nascido a defender a sua mãe, a mostrar às pessoas que Deus Altíssimo seja
seja, Ele criou ele apenas com uma mãe, como tinha feito anteriormente com Adão e Eva. Adão sem pai e mãe, Eva com pai e Adão. Deus Altíssimo seja mostrou o que? Os milagres, que Ele faz o que quer, e tudo além de Deus é criatura. Nada pode ser adorado e invocado além de Deus Altíssimo seja. Isso é o primeiro ensinamento. Isso está no Alcorão, no nosso livro sagrado. Nenhum cristão sabe disso. Só apenas fontes islâmicas mostram esse primeiro milagre que esse grande profeta, para nós que é o profeta Jesus, que nós seguimos os seus exemplos, fez. E nós não adoramos ele, nós seguimos os seus exemplos e adoramos a Deus Altíssimo seja. Outra situação de bebês que ainda falaram no berço é relatado pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que havia um homem chamado Jurayj. Esse homem era um eremita, ficava refugiado apenas em oração. A vida dele era apenas oração. E a sua mãe certa vez foi até ele, aonde ele orava, dizendo: ó Jurayj, preciso de algo. E ele: Deus, a minha oração, a minha mãe, e ficou na oração. Outra ocasião, a mãe dele novamente, ele ficou na oração. Na terceira vez, a mãe dele novamente, chamando ele, e ele retirado, e ele ficou na oração e não ligou para sua mãe. A sua mãe fez uma súplica, dizendo a Deus: ó Deus, permita que Jurayj tenha na sua vida o rosto e a companhia de uma prostituta. E a súplica da mãe não é recusada por Deus Altíssimo seja. Passou um tempo, havia um pastor que visitava Jurayj, e essa prostituta viu ambos e tentou trazer Jurayj para dormir com ela, e ele se negava. Era um homem religioso, era um homem que apenas adorava a Deus, e ela, cansada, não conseguindo êxito, dormiu com aquele pastor e engravidou daquele pastor. Quando essa mulher, essa prostituta, teve um filho, ela disse: esse filho é de Jurayj. As pessoas, sem querer saber ou não, quebraram todo o mosteiro, o templo que ele frequentava de barro, agrediram ele, e ele disse: aguardem, deixe eu orar apenas para Deus, depois vocês fazem o que quiserem, o que desejarem. Ele era convicto em Deus Altíssimo seja, fez a oração dele e chamou: quem que é a mulher? É essa mulher. Esse filho é meu? É, esse filho é seu. Ele tocou na barriga do bebê: quem é seu pai? E o bebê disse: o meu pai é o pastor fulano de tal. Nisso as pessoas começaram a beijar ele, dizendo: vamos construir agora um templo de ouro para você. Ele disse: não, constrói o mesmo templo de barro, está muito bom. E aqui nós vemos um outro ensinamento, a súplica da mãe. Deus Altíssimo seja, ele diz no Alcorão: benevolência com os pais. Ele estava preocupado apenas com oração e se esquecia de dar atenção para sua mãe. Aqui é um ensinamento, e a súplica dela foi atendida. Depois Deus Altíssimo seja defendeu ele, mas deu uma lição a ele por conta da atitude que ele praticou. Outra situação de bebês que falaram ainda no berço é de uma mulher que o profeta sallallahu alaihi wasallam narra que ela estava amamentando o seu filho quando passou um nobre em seu cavalo, com roupas bonitas, com estilo e etc, com posição, e a mulher disse: se Deus quiser, meu filho, o bebê que ela estava no colo, vai ser como esse homem. O bebê deixou o peito da mãe e disse: ó Allah, permita que eu não seja como esse homem. Voltou a mamar. De repente passa
uma mulher amarrada, sendo castigada por adultério que ela havia cometido, uma escrava. E essa mãe disse: ó Allah, permita que meu filho não seja como essa mulher adúltera e etc. O nenê deixou o peito e disse: ó Allah, permita que eu seja como essa mulher. A mãe ficou aflita e o bebê, respondendo a ela, disse: ó minha mãe, aquele homem nobre é um tirano, um homem que não dá o direito das pessoas. E aquela mulher que está sendo acusada de adúltera é uma mulher casta, está sendo acusada injustamente. Aqui mais um ensinamento, que nós não devemos olhar a aparência das pessoas e já julgar, e sim verificar as situações, perguntar, e não fazer um pré-julgamento dos outros. Em outra situação também, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando ele fez a viagem e ascensão noturna ao 7º céu, em um dos episódios ele sentiu o cheiro de um perfume e questionou o anjo Gabriel do que era aquele perfume, e o anjo Gabriel disse: esse perfume é da mulher que penteava o cabelo da filha do faraó. E essa mulher deixou o pente cair numa certa ocasião. Quando ela foi pegar o pente, a empregada, ela disse: Bismillah, em nome de Deus. A filha do faraó disse: meu pai? Ela disse: não, Deus, meu, seu e do seu pai. Então a filha do faraó foi e contou ao pai dela o ocorrido. O pai dela disse: você adora um Deus que não sou eu? Ela disse: sim, Deus seu e de todas as pessoas, superior a nós. Se você não mudar essa situação, você vai ser morta juntamente com seus filhos. E ela disse: faça o que você quiser. Para ela voltar na incredulidade, ela disse: pode me matar. E ele começou a jogar os seus filhos maiores no forno, um por um, e sobrou um bebê no colo dela. E aí, quando foi pegar o bebê para jogar no forno, ela teve a sensibilidade da mãe e tentou voltar à incredulidade. O amor da mãe junto ao seu filho, ainda amamentando, e o bebê falou, dizendo: ó minha mãe, não pare, a senhora está na verdade, continue. E ambos se jogaram no forno, e o profeta sallallahu alaihi wasallam sentiu o cheiro do perfume no paraíso, quando ele estava fazendo a ascensão noturna. Nós vemos então que Deus Altíssimo seja permitiu que bebês falassem para nos dar uma lição, seja do profeta Jesus, seja da situação de Juraj, seja da situação do bebê que mostrou e deu uma aula para sua mãe e para nós vermos o poder de Deus Altíssimo seja, que só Ele deve ser adorado, e tudo além dele é mera criatura, mero ser limitado. E Deus Altíssimo seja nos mostra isso para nós raciocinarmos, para nós vermos e assimilarmos esses exemplos nas nossas vidas e não estarmos na ignorância plena, pessoas que não sabem o porquê das coisas, relatam apenas histórias, sem procurar mostrar esses ensinamentos. Que Deus Altíssimo seja, nos guie e nos abençoe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.